soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento, esse é o Empreenda SCcast, galera. Mais um episódio, né, Filipão? Estamos aqui aí nos estúdios da graças a Arte Deus. Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora Master. Então, já começando o jabá, né, Felipe? Vamos lá. Para você que está procurando aí comunicação visual, totem, fachada, adesivo, letra caixa, tudo que você imaginar para o seu negócio, você vai encontrar aqui na Arte Pro Comunicação Visual. O nosso programa também conta com um patrocínio da Cloud Park Hub de Mobilidade. Cloud Park é uma empresa responsável aí por mais de 600 estacionamentos em todo o Brasil. O Johnny, o Renato e o seu outro sócio, que eu nunca lembro o nome, tem que pegar o nome dele. Tem que pegar, eu esqueço. Pô, tem que A falar. Cloud Park é realmente uma empresa de tecnologia e inovação que faz gestão de estacionamentos. Desde a maquininha até o totem, aquela parafernália toda de estacionamento, cara, os caras são fera, segue eles lá. E também os nossos apoiadores, né, cara? CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Logista, obrigado, CDL, por apoiar essa iniciativa empreendedora. Sebrae Santa Catarina, Sebrae, cara, dispensa apresentações, né? Apoio ao micro e pequeno empresário. Nutriblu Gastronomia Empresarial, cozinha transportada, comida na sua indústria, tudo que você... Comida transportada, cozinha na sua indústria, tudo que você precisar para alimentação. Flávio Isaac, né? E Mix FM Blumenau, nossos patrocinadores e apoiadores aí. E PHNX Consultoria Imobiliária. É muita gente, cara, eu vou esquecendo. Montanha, Alcemar da Mix, obrigado. Toda terça e quinta tá passando na Mix a nossa chamada para esse episódio do Empreender SCcast. Aproveita aí para seguir, né? Seguir e compartilhar com todo mundo também é importante. Segue a gente, acessa www.empreendesc.com.br. Você que quiser saber mais, capacitar e fazer parte desse movimento, está convidado. E hoje a gente tem um cara aqui na mesa que vai trocar uma ideia com a gente, que é uma referência, né, Filipão? Vai trazer um conteúdo. Eu vou deixar tu apresentar. O Fernando Talaia, cara. Seja bem-vindo, Fernando. Grande mentor aí, traz treinamentos para gestão e liderança, e a gente fala sobre outros assuntos aí ao longo do nosso podcast. Mas, cara, seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aí conversar com a gente. E dispenso, quer se apresentar aí, Fernando? Vamos pra cima, né? Primeiro quero agradecer o convite aí, obrigado, é uma honra poder vir aqui, compartilhar, bater esse papo com vocês, muito obrigado. E é isso, né? Sou um empreendedor aí, entusiasta, além de empreender, eu gosto de ensinar também. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre erros e acertos dessa jornada, para inspirar, para ajudar o pessoal naquilo que for possível, né? Com a nossa história, com os nossos aprendizados aí, até com os nossos erros também. Sim. Cara, é sensacional tu tocar nesse assunto dos erros, né? Porque errando a gente aprende, mas é óbvio que a gente não precisa dar com a cara no poste para saber que dói se a gente ouvir quem já bateu, né? E aí, nesse sentido, acho que a primeira pergunta que a gente pode trazer para ti, Fernando, é como é que tu se desenvolveu para começar a dar esses treinamentos, sabe? Quando é que tu sentiu assim, não, eu preciso treinar pessoas? Como é que foi isso, assim, na tua vida, essa virada de chave? Porque tu começou na iniciativa privada, trabalhando, depois a gente pode tocar mais nesse assunto, mas esse insight, assim, cara, eu preciso falar para as pessoas que o poste dói, assim, eu acho que eu tenho experiência para isso e tal. Sim, eu comecei numa jornada assim de autodesenvolvimento, de estudar mais, porque os resultados estavam bem ruins nessa jornada que eu estava dentro de corporações, porque era bom o salário, era bom o cargo, mas era altos e baixos o tempo todo. Eu não aguentava mais aquilo para minha vida. Um dia eu cheguei, estava com 30 anos, quebrado financeiramente. Eu falei, cara, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso resolver isso. E aí eu comecei a estudar muito. E uma das coisas que eu vi que me daria escala e sem isso não daria certo é a comunicação. Porque eu vi que eu poderia ser muito bom tecnicamente em qualquer coisa, mas não é o cara bom tecnicamente que é o cara que tem mais sucesso. Não é o cara bom que tem pós-graduação, que tem doutorado, mestrado, que é o cara que ganha mais dinheiro. É o cara que se comunica melhor, se a gente parar e for olhar nisso. E aí eu fui fazer um curso de oratória, e quando eu fiz o curso de oratória, o palestrante ou o treinador, ele imitou um político lá. E aquilo me bateu assim, eu falei, cara, não é possível, o cara, ele é um treinador e ele tá imitando um político melhor do que muitos políticos aí. Falei, então olha o poder que dá a comunicação. E aí eu falei, eu quero isso para minha vida, eu vou treinar, eu vou estudar mais do que todo mundo comunicação. E aí eu comecei nessa jornada, comecei a ministrar palestra para 5 pessoas, 10 pessoas. E aí eu comecei a pegar gosto realmente e a carreira decolou a partir dali. Mas foi bem por isso mesmo. Um dia foi pensando, eu preciso ter mais distribuição. Porque sem comunicação limitada, eu também sou limitado.
E aí foi ali que foi a grande virada de chave. Cara, eu vejo bastante em título lá também a facilidade da venda, assim, né? Isso é natural? Natural ou desenvolveu também? Porque o Fernando é bom de venda, né? Eu desenvolvi, cara, mas eu gosto de vender, cara. Eu amo vender. E aí tá uma outra coisa, né? Comunicação e vendas tem tudo a ver. Pensa assim, cara, não é a melhor cerveja que é a que é mais rica, que é a que ganha mais dinheiro, a empresa mais lucrativa. É a que comunica melhor e a que vende mais. Nem de longe uma Skol é a melhor cerveja do mundo. Mas aquela melhor cerveja, ela não é a mais rica. Então, se a gente parar para olhar isso, é geralmente quem vende mais e quem se comunica melhor. E aí eu fui pegando gosto por isso, modelo vários caras grandes também, tipo o Flávio Augusto, e ele fala que ele só conseguiu o que ele conseguiu através da venda. Eu falei, cara, eu vou modelar quem realmente tem. E aí eu fui testando, até que eu peguei gosto efetivamente e hoje eu amo vender. Então mudou uma crença. Antes eu acreditava que eu não sabia vender, que eu não era um bom vendedor. Hoje, a hora que eu faço um pitch, cara, aquilo, sabe, me dá uma realização muito Acho boa. que todo vendedor, né, que chega nesse ponto de conseguir vender. Eu falo que eu sempre fui um cara de networking, né? Sempre fui um cara de contatos, assim. Todo dia alguém me manda mensagem pedindo contato de alguém. É super comum na minha vida isso. E eu ajudo as pessoas e faço os contatos acontecerem. Sempre fiz isso de maneira absolutamente voluntária, voluntariosa, enfim, né? Pela vontade de realmente ver as coisas acontecerem. E eu nunca me considerei um bom vendedor. Aí, até que eu abri imobiliária. E aí, cara, tu percebe que, tipo assim, por mais desenvolto que tu seja na parte de contato e network, venda tem método, né? Sim. Então tem que aprender a fechar negócio, né? Sim. É uma tarefa árdua, né, cara? E hoje eu me considero um bom vendedor. Hoje depois de 2 anos, tudo bem que eu já tinha a parte da comunicação, já tinha a parte da oratória, que ajuda muito, eu concordo. O que tu falou, cara, quem comunica mais, vende mais, e essa é a verdade, né? Se a gente falar de cultura de conteúdo, que a gente troca uma ideia de vez em quando. Agora, o que me deixa curioso, Fernando, e aí tentar trazer um pouco da tua história pra mesa. Pô, tu era da área de TI, né, velho? Tu falou pra mim, trabalhava com programação e tal. Tipo, como é que foi essa parada de transição, assim? Eu acho que a gente podia primeiro contextualizar, né? Como é que tu começou a carreira profissional, né? E depois, então, a gente chega nesse ponto de, como é que como é que eu mudei pra comunicação? Porque programador, em tese, é aquele cara, né? Analítico, aquele cara focado no computador, Cara, eu comecei minha carreira, eu tinha 24 anos e naquela época TI estava em alta, assim como está hoje, vai sempre estar, né? E eu queria muito morar nos Estados Unidos ou morar em outro país. E eu falei, pô, se eu aprender TI, eu vou morar onde eu quiser, porque TI é aqui e é em qualquer lugar. Né? Liberdade. Aí eu fui para o mundo de TI, não sabia nem o que estudar e eu caí numa faculdade de banco de dados. Analista de sistemas, banco de dados. E aquilo não entrava na minha cabeça. E eu estudava e aquilo não entrava na minha cabeça. E eu me achava incompetente por não conseguir, não ter facilidade. E aí chegava outras pessoas, sentavam do meu lado, esses caras mais analíticos, rapidinho desenvolviam um código. E eu falava, cara, eu sou o problema. Não é possível, eu sou o problema. Só que eu sempre fui muito determinado, assim, muito obstinado pelo meu sucesso e pelo meu resultado. Então, enquanto eles estavam, sei lá, passeando, enquanto eles estavam com a família, enquanto eles estavam no churrasco, eu estava estudando. Só que na empresa, sem me colocar em cargo de liderança, colocavam no time. E aí, automaticamente, eu já ia assumindo a liderança daquele time, porque eu falava, não, faz assim que vai dar certo. E dava certo e o pessoal começou a ter essa autoridade, a me respeitar. E aí eu assumi um cargo de liderança, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu não quero estar lá como técnico, eu quero ser o cara que orquestra, que administra. O gestor da parada. O gestor. Só que eu não sabia muito, né? E foi nessa época que eu entrei na IBM, e ali eu fiz vários treinamentos sobre gestão de projeto, me tornei um gestor de projeto, depois executivo. E aí eu vi que não era parte técnica, eu era muito mais da parte comunicativa, que tem a ver com o meu perfil também. Aí comecei a desenvolver esse trabalho, falando um pouco da trajetória, né? E chegou um momento que eu falei, eu quero empreender. Só que eu não sabia nada sobre empreender. E a gente acha que empreender é assim, não, vou lá, vou montar, vou meter as caras e vai dar certo. E aí eu montei a primeira empresa, não deu certo, quebrei, tive que fechar ela.
Aí você volta, a família olha e fala assim, eu te avisei, não precisava sair de Saiu lá. daquele emprego e tal. Tava lá, garantido, tinha um bom salário. E aí a raiva aumenta, né? Mas tá tudo certo. Aí fui empreender de novo, quebrei a cara de novo. Aí falei, putz, deve ser eu, né? Era na área de tecnologia também, não? Empreendi já na área de tecnologia, montando aqueles sites de compra coletiva, que era peixe urbano, hotel urbano. Aí eu fui montar um também, porque eu falei, eu conheço de TI, é o momento, esse pessoal tá ganhando dinheiro, sabe? Bem aquele modinho assim. E aí não deu certo. Aí depois voltei a trabalhar com TI, e aí começou a nutrir aquela vontade. Porque dentro dessas corporações eu batia recorde, eu tinha prêmios, eu era reconhecido, eu tinha uma autoridade, porque eu fazia um bom serviço como líder. Só que como empresário eu não sabia nada, assim, não entendia de contabilidade, de direito, não entendia de vendas, não entendia nada. Aí depois disso começou a nutrir, aí eu falei, vou montar outra empresa. Tinha mais ou menos uns 28 anos, me reuni com 2 amigos, falei, vamos empreender? Vamos. Vamos fazer o quê? Ah, não, eu conheço sobre importação tá em alta. A gente falou, vamos para a China? Vamos. Aí a gente foi para a China numa feira chamada Canton Fair. Aí cheguei lá, incrível, assim, um mundo completamente diferente. Eu tinha amigos que estavam ganhando muito dinheiro com importação. Aí eu falei, vamos levar um container disso, de produtos inovadores. Aí o pessoal falou assim, ó, você tem 3 meses para chegar lá. Eu falei, show, faço uma estratégia, chegando lá começo a vender. Tenho fôlego para 6 a 9 meses de fluxo de caixa, vai dar certo. Demorou 1 ano para chegar o container aqui. Cara. 1 ano. Já tinha acabado o dinheiro, já tava com o nome sujo, já tava Pelo menos não negativado. caiu no mar, né? Então. Mas talvez se tivesse caído, tinha me liberado antes, cara. Vou te falar, viu? Porque foi um desafio. Aí quando chegou, eram coisas tão inovadoras assim, que a gente não conseguia vender. E eu não sabia que eu tinha que ter uma estratégia de marketing antes, de aquecimento de público, de definir o cliente ideal, não sabia nada disso. Eu achei que empreender era ter um bom produto ou um bom serviço que eu ia ficar multimilionário. Aí deu 1 ano e 6 meses, eu não consegui mais, eu quebrei efetivamente. E aí eu tinha protesto no nome, etc. E foi ali que foi a grande virada de chave. Um dia eu estava no Centro Comercial de São Paulo, fui passar o meu cartão para pagar um almoço, estava com alguns amigos eu trabalhava na Tivity. A Activity era a empresa... Isso, essa empresa que eu tava. E o cartão não passou para pagar um almoço. Eu tinha mais ou menos 30 anos. E eu falei para a mulher, passa aí de novo. E ela falou, não vai passar, tá bloqueado. Cara, quando ela falou aquilo para mim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô com 30 anos, Foda. tô com o nome sujo, não tenho dinheiro. Eu falei, se eu tivesse com meu filho aqui, eu ia falar o quê pro meu filho agora? Ia falar, papai, não tem dinheiro? Eu falei, será que eu vou ser um bom pai, cara? Eu solteiro, com o nome quebrado 3 vezes. Eu falei, não, agora eu vou estudar, cara. Eu vou estudar, chega de levar a vida mais ou menos mediana. E foi ali que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar gestão, porque eu falei, cara, já quebrei 3 empresas. Deixa eu entender sobre gestão. Aí comecei a ler Jim Collins, Jack Welch, Vicente Falcone, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann. Li todos os livros desses caras, bibliografia deles, podcast, tudo. Aí falei, putz, agora eu entendo de gestão. Só que entender de gestão me abriu a mente, porque eu falei, agora eu preciso entender de marketing, de vendas, de comunicação, de pessoas, de várias outras coisas. Porque gestão não é só pessoas, é marketing, o teu negócio, produto, saber... gestão, na verdade, é articular isso tudo, né? Isso, exato. É articular Assim, tudo. Que depois tu leu sobre isso, tu viu que não era só isso, né? E aí eu comecei a estudar um pouquinho de cada. E eu falei, cara, como é que eu vou ser um líder com medo de falar em público? Aí eu vou ter uma empresa com 100 colaboradores e eu não vou conseguir chegar lá num fechamento da empresa, num balanço do final do ano e falar em paz para eles. Aí eu falei, não, tá errado, eu vou fazer um curso de oratória. E quando eu fiz o curso de oratória, foi aí que caiu essa ficha. Eu falei, cara, eu quero isso aqui para minha vida. Além de ser empresário, eu quero treinar pessoas, eu quero ter esse poder de comunicação. Aí eu abri mão por um período da minha vida, assim, para só palestrar, treinar e ganhar habilidade mesmo.
Essa foi a virada de chave, assim. Ô, Fernando, tu falou sobre o perfil, que tu descobriu o perfil, né? Para quem tá assistindo a gente, né? Existe o perfil certo, né, para ser vendedor? Existe o perfil certo para ser o cara mais analítico, fazer a estratégia, por exemplo, né? Isso aí, tu consegue falar um pouco para as pessoas entenderem o que é o perfil comportamental? Sim, consigo. Imagina assim, todos os seres humanos são divididos em 4 grandes grupos. E cada grupo desse tem uma habilidade. Tem uns que têm habilidade de comunicação, outros mais de liderança, outros mais de planejamento e outras analítica. Imagina eu, quando eu não sabia disso, eu fui ser programador, uma habilidade analítica. E o meu perfil é 0 disso. Então, por isso que eu apanhei muito para conseguir desenvolver, mas eu não conseguia desenvolver bem. E eu tenho muito mais habilidade de comunicação e essa parte de liderança. E quando eu entendi isso, eu entendi por que várias vezes eu assumia cargos de liderança de forma empírica. E aí, isso se chama perfil DISC, ou perfil comportamental, que é uma teoria do William Moulton Marston, é aberta. E isso dá uma força para o empreendedor, tanto para quem está empreendendo, para saber o porquê que ele age daquela forma e quais são as habilidades naturais que ele tem. E na hora de contratar, porque eu vejo muita gente contratando um perfil que é analítico para colocar em vendas, ou um perfil que é comunicativo para colocar na finanças. Cara, não vai dar certo. A conta não fecha. Porque para o influente, ele é informal. Ele não quer saber de números, de controle, de ter regras. Ele não quer. O dominante, ele sumariza tudo. Então, eu preciso de um perfil com conformidade, um cara mais analítico. Isso é o básico que eu preciso entender para gerir bem um time, porque ali eu aproveito os melhores recursos das pessoas. Tem até algumas analogias que eu gosto de fazer, assim, que é legal. Por exemplo, o Messi, ele é um bom jogador para vocês? Ótimo jogador, sim. Show. E aí, sem saber da habilidade dele, eu pego ele e contrato ele para jogar no gol. Ele vai desempenhar um bom trabalho? Claro que não. Sim. Mas eu vou treinar ele, eu vou treinar muito. Eu vou ter o melhor centro lá do PSG e ele vai treinar como goleiro durante 2 anos. Ele vai pegar bem no gol? Talvez ele melhore um pouco, mas acho Ele que não. melhora um pouco, mas ele nunca vai ser um grande goleiro. Por quê? Porque ele não tem estatura para aquilo, ele não tem habilidade que ele precisa para aquilo. Então é isso que as empresas fazem. Não, mas eu vou treinar. Não adianta você treinar uma pessoa que não nasceu para aquilo. Vai ser muito mais difícil ela desempenhar um bom trabalho ali. E quando eu sei isso, eu contrato da forma correta. Isso me joga anos-luz de qualquer concorrente. Anos-luz. Tu tava falando isso assim, e a gente tá no empreendendo, a gente tá para contratar e tal agora, então estamos também procurando gente, e é muito real assim, porque qual é a minha visão, né? Agora falando da minha dor, né? Eu quero alguém do meu lado com visão empreendedora. Porque se eu tô montando um negócio de empreendedorismo, se é um portal de empreendedorismo para falar para empreendedores, eu preciso de alguém com essa mentalidade para estar junto com a gente, né? Não dá para contratar. Eu não quero um funcionário vai bater cartão que tem uma meta de produção e deu. Não, eu quero alguém criativo que olhe para o negócio e diga, cara, eu quero estar junto desse bolo aqui, faz sentido para mim, né? E, cara, é difícil. É muito difícil de... Porque a mentalidade... É uma questão de comportamento total, eu acredito nisso. Mas também a mentalidade das pessoas geralmente está mais voltada às limitações, né? Do cara querer um conforto de uma folha de pagamento. Pelo menos que eu tenho sentido da juventude, assim, sabe? Que eu tenho trazido para entrevista, assim. E essa questão de comportamento é muito real, porque eu percebi nas entrevistas, assim, conversando, tinha aquele cara que, não, peraí, esse aqui parece que dá boa. Então, a gente está nessa fase de seleção, né? Por quê? Porque justamente o cara tem uma abertura para ousadia, para coragem, que é meio que natural e faz sentido, faz muito sentido dentro desse tudo que tu colocou, né, cara? Você tem que avaliar 2 coisas aí, né? O perfil comportamental dele e os valores. Um cara que tem um valor econômico, ele vai querer gerar construção de patrimônio. E ele não vai conseguir isso na CLT, ou trabalhando só para os outros, ou batendo ponto. E aí tem alguns perfis que você tem é uma mescla, né? Porque não dá para falar só do perfil comportamental. Alguns perfis, eles têm maior tendência a querer isso, porque eles são movidos ao desafio, eles gostam de ter a ousadia. Só que eu posso ter um perfil de conformidade ou de estabilidade
que teoricamente são perfis que buscam mais a segurança, só que quando eu uno aos valores dele, ele tem um valor econômico alto e ele quer construir patrimônio. Então ele vai buscar. Nesse caso de eu quero uma pessoa que vai estar do meu lado empreendendo, vai ter que unir e avaliar mais isso e vai ter que avaliar também a crença dele se ele quer aquilo para a vida dele. Porque não é muito o perfil que vai mandar. Aí a melhor coisa é a entrevista, perfil, valores, ver se é o que ele quer. E aí, por um período, você vai ter que testar. Porque tem gente que fala que quer, mas na verdade não quer, e assim sucessivamente. Pessoalmente para si mesmo, né? Tu e vês muito isso no treinamento, cara, assim, tipo... Oi? Deve ver, né? Tô só trazendo o assunto à tona, né? Sim. Com o tempo a gente da galera mentindo para si mesmo, assim. Tipo, como quebrar isso? Cara, isso é muito mais emocional, né? Às vezes ela mente com uma crença, geralmente tem alguma coisa, alguma raiz ali. Às vezes é um medo. Ela não empreende porque ela tem medo. O pai dela falou a vida inteira para ela: você não vai dar nada, vai estudar, vai ter uma profissão. Cara, o pai falou aquilo e ela assumiu aquilo como verdade. E você fala: vai empreender. Ela fala: não, meu pai falou que eu não posso, que não é para mim. Ela não se sente capaz. Então aí entra mais por habilidades emocionais, que também é fundamental para o líder ou para o empresário hoje ter sucesso. Tem até um estudo, acho que é Jack Welch, que fala que 87% dos líderes fracassam por incompetência emocional e 13% só por incompetência técnica. Então imagina assim, emocionalmente está muito pior. É aquele líder que vai e perde o controle emocional e briga com os colaboradores, sabe esse cara? E aí, conheço alguns assim. Aí o clima organizacional vai lá embaixo, a produtividade cai, é uma série de coisas, liga a rádio peão, começa a ter liderança paralela e, cara, vira um inferno aquela empresa. Então, por falta de inteligência emocional, as pessoas se perdem ali num momento de raiva, no momento que alguma coisa deu errado, e destrói o próprio negócio. Então, a emoção, ela é muito alinhada ali também com essa parte da razão. Manda. Fernando, cara, tinha uma pergunta para te fazer importante. Nos teus treinamentos ali, né? Depois eu vejo um pouco desses treinamentos pra galera entender o que é também. Eu fiz o treinamento do Fernando, é um treinamento assim que mudou bastante ali a visão da empresa, como gestor, enfim. Tu fala muito sobre modelar, né? E a gente já trouxe algumas vezes aqui, né, sobre modelar. Por que modelar, Fernando? Por que modelar? Qual que é o objetivo de modelar alguém? Legal, isso é... Cara, modelar é uma técnica, né? Provavelmente vocês já falaram, isso vem da PNL. Uma vez um cara não sabia por que um atleta ia bem e o outro não ia. E aí eles começaram a entender um e o outro e começaram a mapear o comportamento e falar, cara, se comporta exatamente assim. E ele começou a replicar o sucesso. Então é uma técnica de replicação do sucesso humano, modelagem. E se você parar para pensar, tudo que você faz na vida é modelagem, né? Hoje você tem sua profissão, você modelou alguém, você aprendeu com alguém. Você vai para uma escola, você modela o que o professor está dizendo. Então por que eu não posso modelar os casos de sucesso que eu vejo ao redor, assim? Quando eu fui ser treinador, eu modelei um cara que era treinador. E aí depois eu modelei 4 ao mesmo tempo para pegar um pouquinho de cada um. E é uma técnica que é fundamental. Até hoje eu faço modelagem e é legal que os modelos eles vão se trocando, né? Vai vindo um, depois o outro. Por exemplo, hoje eu faço uma técnica de modelagem do Jeff Bezos, que é da Amazon. Ele nem sabe, mas eu modelo ele. Um dia ele vai saber, você vai ver. O que ele faz? Para ele crescer, para a Amazon crescer, ele compra empresas e faz fusão com empresas. É a forma que ele achou mais rápida de crescer. Então, hoje eu vejo e olho para isso e falo, por que eu vou montar uma empresa do zero se eu posso comprar ela, fazer uma fusão, colocar gestão e fazer ela crescer? Eu compro todo o conhecimento que essa empresa tem. E hoje eu estou fazendo uma técnica como essa, de comprar a empresa, fazer a fusão, e aí coloco gestão e ela começa a crescer. Já fiz isso 2 vezes e está dando certo. Então a gente vai modelando. Quando eu leio um livro, eu estou modelando a cabeça daquele autor de alguma forma. Só que modelagem ela é muito mais assim, ó, vou bater o olho nessa pessoa
e vou fazer exatamente o que ela faz. Os resultados vão sair muito similares, se não iguais. E aí você queima etapas de tentativa e erro, vou lá, vou aprender. Se você vai ler um livro, quanto tempo você demora em média para ler um livro? Depende, mas enfim. 3 meses? Em média. Uns 3 meses é que uma pessoa que lê demora para ler um livro. Alguns lê mais rápido, outros lê rápido, mas depois fica 2 meses sem ler. Para ler bem lido, né, digamos assim, vai 30 dias, 60 dias, beleza. Isso. E aí você sabe quantos por cento você absorve efetivamente daquela leitura no final? De um livro de 300 páginas? Muito pouco, deve. 1%. 1% você absorve realmente e começa a ter aquilo como regra para você, como crença. Então é pouco, a absorção é pouco. Só que quando eu modelo uma pessoa ao vivo, cara, me ensina, como é que você faz isso aqui? Aí o cara, você pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma vez eu modelei um amigo andando de snowboarding. A gente foi pra Califórnia e eu tava cansado de cair. Ele falou, cara, peraí, vou te ensinar. Ó, dobra o joelho assim, que nem eu tô fazendo. Agora estica pra trás. Agora joga pra frente. Agora faz assim. Quando for virar assim, você faz assim. Cara, em 1 hora eu aprendi a andar. Então, se eu fosse ler, se eu fosse tentar sozinho, ia demorar muito tempo. E ali em 1 hora eu aprendi a andar. Claro que não como ele, mas eu já fiz isso para jogar tênis, para andar de snowboard, para gerir empresa, para parte de comunicação. E acelera muito o resultado. Aí eu quero aproveitar e falar o que tu acha desse projeto que a gente está fazendo aqui, falando de modelar. É uma modelagem total, não é? Você olha para projetos que dão certo, você olha para outros. Como que eu vou fazer? Provavelmente vocês viram pessoas que fizeram para ver como fazer, como configurar, como orquestrar, como gerir, como ter patrocinador, como publicar. Sim ou não? Sim. Com Total. certeza. Então é uma modelagem, né? E o que a gente absorveu de conhecimento, a Eu gente ia complementar teve isso. a oportunidade, acho que são 20, 22. O teu deve ser, não, dele deve ser o 28º, se não me engano, 27º por aí. A gente teve a oportunidade de absorver, o que a gente teve a oportunidade de absorver de conhecimento aqui nessa mesa é um absurdo, né? Assim, tipo, nenhuma faculdade no mundo dá. E o mais massa é que é toda segunda-feira martelando. A gente grava na segunda noite, né? Por quem tá assistindo aí na terça e na quinta, mas a gente grava na segunda noite. Então, toda segunda-feira martela. E os assuntos, apesar de serem diversos, né? Um é energia solar, o outro é imobiliária, o outro é gestão, o outro é consultoria, o outro não sei o quê, arquiteto e tal. Mas a base, né? A coragem, a ousadia, sabe? Aquela base empreendedora, quase todos são iguais. Então a gente acaba, na verdade, percebendo as nuances, assim. Cara, o engrandecimento é um absurdo, cara. E realmente o que tu falou, cara, a modelagem, assim, na verdade, entra dentro daquilo que eu falei. A gente não precisa dar com a cara no poste pra saber que dói. Sim. E só que o ser humano, vamos lá, não é todo mundo também que tem essa percepção, tu concorda? Tu acha que é possível desenvolver essa percepção de saber modelar ou é uma coisa nata? Eu acho que dá para desenvolver. Modelagem é completamente técnica, não é algo empírico. Algumas pessoas podem ter isso, mas se eu não tenho, eu consigo desenvolver. Porque é técnica total. Eu preciso só replicar o comportamento humano. Só isso. Nada a mais do que isso. Então você pegou aqui, veio um empresário grande aqui, e ele disse para você que ele fez um marketing, que ele fez uma campanha de distribuição, de divulgação, de captação, chegou, ele usou receita previsível, Aaron Ross colocou em prática um SDR, um closer, fez a métrica A, B e C. Cara, se você replicar exatamente isso aqui no seu negócio, vai dar certo. Não tem, é a receita, tá aqui, pode fazer. Chama Receita Previsível o livro. Se você fizer, vai dar certo. Então, por que eu vou desenvolver toda a técnica, todo um processo comercial, sendo que um cara já fez uma empresa faturar 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos com esse processo? Isso é modelagem. Esse é o processo. Só que as pessoas, não, eu já sei como fazer. Tem muito eu já fiz a empresa A dar certa e agora fica fácil. Então eu preciso saber se é o mesmo nicho, eu preciso ter alguns cuidados. Tem a ver com humildade também, o cara querer buscar essa modelagem, 100%, né? 100%. Além dessa técnica, Fernando, de modelagem, né? Qual um dos maiores erros aí da galera que vai fazer o treinamento dos gestores hoje? Tá.
esse lance, só complementando aqui que você falou, humildade é fundamental. Porque no mundo empresarial, o que eu vejo muito, e talvez vocês podem até validar isso, eu vejo muita arrogância. Pessoas arrogando já saber como fazer, pessoas arrogando não precisarem de ajuda, não precisarem aprender. Então, essa arrogância que talvez é uma das piores aí, da rota do fracasso, é você achar que já sabe. Então, tem que ter humildade e você tem que ter flexibilidade. Essas são as duas coisas fundamentais. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber que eu não sei tudo e eu não sou o melhor. Tem uma pessoa que é melhor do que eu naquilo. Então, eu sei, eu reconheço. Isso é humildade. E flexibilidade para falar, eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito dele, porque o dele está dando certo. Essas duas coisas, sem isso, eu não consigo ter um processo de modelagem. Se eu souber dessas duas coisas, pronto, aí eu consigo. Legal. Antes dele responder a tua segunda pergunta, Fechou, a gente precisa também vender, né? Ó, fala assim, ó, vendas cura tudo. Pronto. Cura até mau humor. Cura estratégia errada, gestão errada e até mau humor cura. Então, para vender, né, galera, o Empreender SCCast, esse programa que você está assistindo, ele conta com alguns patrocinadores muito especiais para nós. Dessa vez a TV ajudou a gente. Ajudou na hora. Patrocinador Master, Arte Pro, Comunicação Visual, Totens Fachadas Luminosas, Letra Caixa, Projetos Especiais, Arte Pro lhe ajuda a produzir a comunicação do seu negócio. Felipe Suelen, a equipe aqui. Cloud Park, Hub de Mobilidade, empresas responsáveis por gestão de mais de 600 estacionamentos no Brasil. São aqui do Garcia, em Blumenau, Santa Catarina, e administram mais de 600. Até no Acre tem estacionamento, cara. Então, assim, maquininha, Totem, Cancela, tudo isso, cara, eles fazem pro teu estacionamento. Isso. CDL Blumenau, Câmara de Dirigentes Lojistas. Você está procurando uma associação, você é empresário, está andando sozinho, cara. CDL Blumenau, ele recebe lá, ele proporciona associativismo e tudo aquilo de benefício que pode acontecer numa entidade. Você pode procurá-los aqui em Blumenau e, claro, a CDL da sua cidade também, né? Sebrae, cara, Sebrae dispensa apresentação. Eu sempre falo isso porque o Sebrae Santa Catarina é uma referência no apoio ao micro e pequeno empresário. Obrigado, Sebrae, por confiar nesse projeto, por acreditar na gente. Mix FM Blumenau 106.3, Montanha Semar, obrigado. Nutriblu Gastronomia Empresarial, que forra o nosso bucho aqui cada episódio. Obrigado, Nutriblu, pela sua comida. E, além disso, cozinha na sua empresa, comida transportada. E PHNX Consultoria Imobiliária, você quiser comprar um imóvel comigo e com a equipe da PHNX, estamos à disposição. Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Muito bem. Feito. Jabá. Quais são as dores dos gestores, excelentíssimo senhor Fernando Talar? Ele perguntou ali do maior erro, né, que a gente Os erros, vê. as dores que eles sentem e tal. Nossa. É o maior erro. Não, Maior se falar, erro, se assim. falar tipo, de dor, agora a gente vai começar Não, daqui, dor vai vai longe, até amanhã, né? Mas o erro, assim, alguns erros de gestores hoje aqui. Os Às erros vezes por arrogância. clássicos, assim. Erros Erro clássicos. clássico. Isso. Que o cara não percebe que tá errando. Primeiro é correr atrás do dinheiro. Contratar rápido e demorar para demitir. Essa daí é boa. Esse é um erro clássico. O cara contrata Contrato por. rápido no O desespero. cara contrata porque demora. bateu o santo. E aí eu demoro tempão, 4, 5 meses, 6 meses. Eu tô vendo que não é uma boa pessoa para dentro da empresa e eu mantenho ela lá por muito tempo. Sendo que ele deveria demorar para contratar e demitir muito rápido. Esse é um grande erro que eu vejo. E aí no processo seletivo é uma outra falha, né? Geralmente o empresário ele fala assim, vou fazer um processo seletivo. Você conhece alguém para trabalhar aqui? Eu tenho um amigo lá que tá lá sem fazer nada em casa. Manda ele vir aí para eu falar com ele. Aí a pessoa vai lá, não mandou nem o currículo, ou manda um currículo mais ou menos lá. E aí ele olha assim o currículo, tá bom. Aí bate um papo com a pessoa, nossa, gostei dela, né? Meu santo bateu com essa pessoa. E aí traz ela para trabalhar porque o santo bateu, E cara. acontece muito, cara. Não, acontece muito. muito. Não gostei, é bonitinha. Não, é legal. E aí a pessoa tende a contratar Querida, né? pessoas com o mesmo perfil. Por quê? Por que ela bateu o santo? Porque ela fala no mesmo perfil, no mesmo idioma do que a pessoa que está contratando. E aí ele contrata, só que ele precisava de alguém de outro perfil, ou precisava avaliar se essa pessoa tem realmente habilidade. Então o processo seletivo, cara, ele tem várias etapas, né? O pessoal faz uma etapa só do santo bateu, mas você tem que avaliar conhecimento, é a primeira, que é o currículo, habilidade, se é uma pessoa que acredita em meritocracia, que ela vai querer bater meta, vai querer correr atrás dela, você vai ter que avaliar caráter, atitude, perfil, fit cultural.
tudo isso tem um processo seletivo, não é simplesmente o santo bateu. E depois que ela tá lá dentro, cara, testa rápido, treina essa pessoa. E se não der certo, demite logo. Não fica postergando 5, 6 meses ela ali dentro. Por quê? Você tá desperdiçando tempo da empresa e desperdiçando tempo da vida dela também. Então já acontece mais rápido ali. Esse é um grande erro também. Isso tem um pouco a ver, assim, tentando fazer um link, né? Eu concordo, assim, grau, número e gênero faz total sentido para mim, né? Costumo dizer que a gente, não empreender os nossos valores, né? É buscar a verdade, né? E opinião é importante, fundamentada. Então, sempre que a gente emite uma opinião, ou que alguém emite uma opinião, a gente filtra uma opinião e tenta basear na verdade. E eu enxergo muita verdade no que tu falou, faz total sentido. Só que existe e aí é uma pura reflexão filosófica aqui, vamos viajar um pouco. Existe no Brasil uma cultura tipo de relacionamento. Tipo assim, o brasileiro não, ele tem dificuldade de falar a verdade um pro outro. Não sei se a gente tem um jeitinho, né? A gente tem a dificuldade de ser direto com as pessoas. Eu percebo isso, meu primo foi morar na Alemanha. E sabe aquela coisa, tipo, vamos marcar, a gente vê e tal, né? O brasileiro tem isso. E lá não. Vamos marcar quando? Que dia? Ou não vou, Ou não né? vou. E aqui a gente não consegue ser assim. É uma coisa meio que, nossa, assim, é um negócio meio que intrincado na cultura, assim, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver, porque tu contrata o cara, pô, deu merda, mas vamos ver, e vai prosseguir. Realmente é uma coisa meio que cultural da gente, cara. E aí eu tô tentando, para chegar à pergunta, que eu ia dizer assim, nas grandes corporações é mais comum, é mais tranquilo, porque as pessoas são mais números, tem mais processo, né? Assim, não existe muito pessoa, é mais processo, digamos assim. E no pequeno negócio, já não, é mais pessoas do que processo. Tu tem mais ligação pessoal com o teu funcionário. Tu concorda com essa visão? Tu enxerga isso no teu treinamento com as pessoas que tu treina de grandes, pequenas empresas e tal? Sim, a empresa, quanto maior ela é, mais ela é números e mais ela tem um processo seletivo mais rigoroso, ela tem um processo de metas. O que é isso? É maturidade empresarial. O pequeno empresário, ele é como se fosse um bebê. Ele acabou de nascer. A empresa dele acabou de nascer. Depende muito dele, muito, 100%, para dar água, comida, trocar fralda e tudo. Conforme ele vai crescendo, ele se torna uma empresa grande. Uma empresa grande, o nível de maturidade dela é muito maior. E ela já anda sozinha, ela já toma as próprias decisões, ela já paga a vida dela, ela já fornece tudo, ela está aqui. Então essa empresa ela é madura. Só que tem essa jornada toda daqui até lá. Aí entra vários fatores, né? Não tem um só que eu vejo. Às vezes, a pessoa que tem que mandar embora, ela tem uma crença de, putz, mas e se eu mandar ela embora? O que vai ser da família dela? Aí ela fica se preocupando com os outros. Ela tem medo do que vão pensar dela, ou vários medos, assim, que ela tem de rejeição, de abandono. Só que, cara, empresa é CNPJ. Você não pode pensar ou na pessoa ou em você. Você tem que pensar o que é melhor para a empresa. Porque se eu mantenho essa pessoa, uma pessoa errada dentro da empresa, ela pode quebrar a empresa. Imagina se eu sei que a pessoa está fazendo coisa errada no meu financeiro, não está batendo ali, eu vou lá postergando. Um dia ela faz um rombo milionário na minha empresa, eu quebro a minha empresa. E aí são 20 famílias que vão ser prejudicadas. Então eu tiro essa pessoalidade. Não é humanização, não, é pessoalidade. E penso sempre o que é melhor para a empresa, né? E aí eu não tenho mais esse receio. Cara, manter esse colaborador aqui é bom para a empresa? Não é. Tchau, vou ter que mandar ele embora. Já treinei, capacitei, fiz tudo que eu poderia para resgatar, mas ele não quer ser resgatado, a gente precisa tomar essa decisão, mas sempre em prol da empresa. Então eu vejo por isso. E aí, por exemplo, em países com uma maturidade maior, é diferente lá como que é a criação. Os pais já criam a criança de uma outra forma. Não cria para mentir. Aqui a gente é criado para mentir e para não fazer o pai passar vergonha. É verdade. Cara, e aí você cria um buraco aqui dentro de você, que você quer a aprovação de todo mundo, que você quer ser aceito pelas pessoas, e aí você fala assim, tá, eu vou ver se vou lá na sua casa final de semana. Mentira, cara, você não vai, fala a verdade, fala, cara, esse final de semana não dá para ir. É verdade. Aí eu vou ver se eu vou no outro. Aí por isso que fica essa postergação de resolver os problemas. Só que, cara, isso é muito prejudicial para a empresa. Muito, muito.
E, cara, até emocional, né? Prejudicial até pro empresário, pra pessoa do empresário, né? Tipo, tu fica postergando os problemas, procrastinando uma parada que fica te moendo emocionalmente. Né? Exato. E aí, por isso que a gente fala, ele não mandou embora pelo emocional, e aí fica piorando o emocional. Você vê Foda. como é muito mais emocional do que técnico o problema aí que a gente vê. Foda. Quer falar? O Fernando, tu falou ali de resgatar, né? Eu vejo que muitos empresários passam, eu converso sobre questão de demitir, tirar aquele cara que não faz sentido da empresa, enfim, né? A gente acaba entrando muito a fundo no assunto aqui e vai longe, né? Aham. Mas quando se fala em resgatar, tem uma técnica que eu acho legal que eu aprendi no treinamento sobre feedback, por exemplo. Fala um pouquinho da técnica aí, eu acho bem legal. O pessoal Legal. aprender também um pouquinho. É uma coisa que eu gosto de trazer aqui, é que tudo que a gente fala lá é bem fundamentado, assim. Não, Sim. não tem lance de autoajuda, não tem lance de, eu acho que é isso. Então vamos pegar a técnica de um lado do outro, e tem um cara chamado Marcial Lozada, que ele desenvolveu uma técnica de feedback, aonde você dá um feedback para a pessoa e ela sai mais feliz do que quando ela chegou para receber aquela negativa, né? Então algumas pessoas chamam de técnica sanduíche, mas o cara explicou isso cientificamente mesmo, que dá 3 feedbacks positivos para a pessoa, um negativo, mais 3 positivos. Você vai fazer aquela pessoa assumir um comprometimento de mudança, vai melhorar o clima organizacional da pessoa e da empresa, consequentemente, e essa pessoa não vai mais falhar naquilo. Cara, é tudo que o líder e o gestor quer para a vida dele, né? E é uma técnica que dá para usar no casamento também. Se a sua mulher tá começando a encher o saco com alguma coisa, você chega e fala, amor, você é tão carinhosa, você é uma pessoa que edifica o lar, você é uma pessoa realmente cativante, mas isso que você tá fazendo aqui, amor, tá pisando na bola aqui, aqui, aqui. Amor, eu sei que você é inteligente, que você quer o melhor para nossa família. Posso contar com essa mudança sua? Ela vai falar, meu Deus, pisei na bola com meu marido. Nunca mais ela vai fazer aquilo. E o gestor, ele quer isso para a empresa. Ele não quer ir lá e apontar uma falha. Ele quer essa melhora. Então, essa é uma das técnicas que a gente usa e ensina dentro do treinamento para melhorar. Por quê? Senão eu vou lá e simplesmente dou o feedback negativo. Aí esse cara fica mal comigo. Aí ele ficou mal comigo, o que ele vai fazer no almoço quando ele estiver almoçando com os outros? Vai falar mal de mim. Se ele falar mal de mim, o pessoal também vai começar a falar mal, porque aí vai lembrar, mas aquele dia ele também fez isso para mim. Ele também fez isso comigo. Aí já ativou uma rádio peão dentro da empresa. Aí o clima organizacional, que é a média emocional da empresa vocacionada a entregar com quantidade e qualidade, cai. Quando cai, a produtividade cai. Aí você tem lá um time produzindo 50% só do que poderia. Automaticamente o seu lucro caiu também. E aí você não sabe o que fazer, e aí começa a vir o prejuízo, daqui a pouco você perde o controle emocional, desconta em cima deles e vira uma bola de neve de uma forma ruim, né? De uma forma pejorativa aí. Eu quero dizer que eu comecei a usar essa técnica e funciona, cara. E aí? Fala aí. Funciona? Funciona. Por isso que eu quis falar aqui da técnica. Agora os funcionários vão estar ligados. E não, mesmo sabendo, funciona. Funciona. Não, eu tô zoando, mas Porque eles também esperam que tu não chegue à ponte, né? É ruim. Então, cara, quando eu recebo feedback de, pô, como tu tá diferente, isso é ótimo, né? Então a gente extrai o máximo do colaborador para ele desenvolver e, cara, sai todo mundo bem e ele sai com objetivos e a gente sai num clima legal, entendeu? Ô, Fernando, a gente tá falando de treinamento, tuas empresas e tal. Vamos contextualizar isso pra galera, né? Qual é o teu business hoje sempre, né? E quais os treinamentos que tu oferece e tal. Acho que é legal a gente falar disso também. Hoje eu sou sócio proprietário em 6 empresas. Legal. Tenho 2 empresas de tecnologia, de sistema. A gente vende software SaaS. Uma nessa parte de recrutamento e seleção, perfil comportamental. Outra na parte de... É um software para agências de viagem. Aí eu tenho uma construtora também, a gente está subindo um prédiozinho lá em São José, 54 apartamentos. Prédiozinho. Então, a gente está começando nessa área aí. Tá enxergando maiores, né? Esse é pequenininho. Esse é pequeno ainda, então... Aí eu tenho uma empresa de treinamento, que é essa que a gente faz o método BXB, que é um treinamento bem de gestão e liderança, onde eu ensino essas técnicas para quem está começando a empreender, para micros e pequenos empresários, até médios empresários ali também vão bastante ali no treinamento.
E tudo é técnica, né, cara? Se a gente parar para olhar, tudo é técnica. Tem a técnica de fazer o podcast da forma correta, de gravar, de captar isso aqui, de iluminação. Então, gerir também é técnica e eu ensino muito, passo isso que eu sei, que eu coloco em prática nas minhas empresas, que eu ensino as pessoas também a fazerem dentro desse treinamento. Tem um treinamento de inteligência emocional, que eu vi que é fundamental. Não adianta nada eu dar a ferramenta se o cara não está bem emocionalmente para ele colocar em prática. Aí eu desenvolvi esse treinamento, que é bem paixão, assim, que eu gosto de fazer, que eu faria até de graça, essa parte de treinamento. Tem uma corretora de seguros e benefícios também, que a gente também fornece seguro para o empresário. Então eu estou criando e criei um ecossistema bem voltado para o empresário. Legal. Tudo que eu vejo que ele precisa. Eu preciso vender mais. A gente tem um treinamento digital falando sobre vendas. Eu preciso contratar. Eu tenho um sistema para contratação. Eu preciso de um pacote de benefícios para minha empresa, para melhorar a atratividade dela e melhorar a retenção. Então, a gente tem também customizado. Eu preciso treinar o meu time. A gente faz também. Então, é bem um ecossistema. E o que saiu agora é essa parte da construção civil, né? Para diversificar um pouco o investimento. E o outro sistema também de agência que saiu. Então, esse é o ecossistema. Minha esposa falou que se eu arrumar mais uma empresa, ela vai me matar, porque esses dias eu falei para ela, falei, amor, vou comprar essa empresa. Chegou essa última empresa para mim e o cara falou, tá lá, quer ser meu sócio? Eu tenho essa empresa, funciona assim, assim, já tá pronta, eu só preciso de alguém para me ajudar a alavancar. Não sou bom em gestão, sou bom tecnicamente. Ele já tinha um sistema e ele falou, tem essa empresa, quer comprar metade dela e vir comigo? E eu falei pra minha esposa, amor, vou comprar. E ela, não, pelo amor de Deus, chega, não sei o quê. Falei, não, amor, mas é que é assim, tá? Ela não vem querer me convencer com o seu influente, não. Eu falei, não, amor, sabe que é? E aí ela, não, ficou um final de semana batendo. Só que em casa os papéis são bem definidos, assim, e quando se trata de prover o lar, eu sou o responsável. E eu falei, amor, eu acredito que é um bom projeto e eu vou comprar essa empresa. E essa é a última palavra, tá tudo bem. Ela ficou meio assim, então tá bom, vai, então compre, faz o que você quiser. Aí acabei fazendo essa fusão, que também é uma empresa que tá do lado de fora, assim, mas é da tecnologia, né? Hoje eu tô olhando muito pro lado da tecnologia, porque se a gente olhar para as maiores empresas do mundo e as empresas que são consideradas unicórnio, todas são baseadas em tecnologia, todas são big techs. Então eu olho muito para esse lado agora, porque você tem escala, exponencialidade e pouco... de fato, as Big Techs, elas são, claro, as grandes empresas, né? Mas, na verdade, tu tá num ramo imobiliário que também, talvez, né? São os dois pilares, né? A agricultura e o ramo imobiliário, né? Economia da cidade, economia do campo, né? Então, tu tá realmente investindo ali em dois, pelo menos na área de tecnologia, claro, né? Que é as grandes empresas, e o imobiliário, que também é um grande ramo. Sim, exatamente. Acho que talvez a forma mais segura de diversificar investimento, né? Não sei se tu tá construindo para vender ou não e tal, qual é a vibe? Não, eu tô construindo para ter renda passiva mesmo. É aquele formato de lofts. Legal. E aí eu vou colocar todos para locação e uma pessoa para gerir essa parte de locação lá para ter receita. O massa é que a gente percebe a validação, né, do processo, assim, né, cara? Sim. Tem algum case dos teus treinamentos, assim, que tu acha massa compartilhar? Cara, tem um case que tá bem aqui na minha frente, aqui, que eu acho muito massa. Eu até falo bastante do Felipe aí, ele já veio numa trajetória legal, já veio empreendendo forte. E o bom é isso, quando o empresário ele já tem o conhecimento, algumas coisas que você dá de ferramenta na mão dele tem um resultado muito rápido. Você tem algo grandioso assim de resultado, rapidamente você dobra de tamanho. Eu tenho diversos casos assim de pessoas que cresceram 500, 1000% depois do treinamento, em questão de um ano, 600%, 700%, 400%. Porque sabendo fazer da forma correta, cresce muito rápido. Para você ter uma ideia, todo esse ecossistema faz 2 anos e meio que eu comecei a construir isso. E em 2 anos e meio eu tô com essas 6 empresas. Não é um negócio que 10 anos, não. Eu parei com 30, falei, vou estudar. Passei uns 5 anos da minha vida estudando. Empreender também é isso, né? É um suicídio social. Você tem que abrir mão da vida social e falar, cara, é um suicídio,
Me matei aqui pro pessoal e agora eu vou estudar. E aí estudei muito, pratiquei, com treinamento, com palestra e etc. E aí quando eu falei, agora eu vou virar a chave, vou montar os meus negócios, a gente está nessa construção. E quanto mais você cresce, mais você acelera o crescimento, porque você vai ganhando know-how, você vai ganhando força, e aí o céu é o limite mesmo, né? Então valida isso. Agora, uma outra coisa que vocês falaram, eu tô até vendo ali, que é um grande erro, né, do empresário, é querer ficar no operacional, cara. Esse talvez é do micro, pequeno e o médio já nem tanto, mas o micro e o pequeno, cara, eles estão atolados no operacional, atolado. E aí ele vai querer pagar a conta, ele vai querer fazer as compras da empresa, ele vai querer fazer entrega, produção, porque ele acha que ninguém faz tão bem feito quanto ele faz. Aí é que tá. E aí nessa, o cara fica lá na operação, a hora dele é limitada, ele fica 12 horas trabalhando na empresa, não tem tempo para saúde, para família, a empresa não cresce porque ele é limitado. Então essa é uma grande sacada, assim, uma grande virada de chave, é sair do operacional. E aí, mas como que eu vou fazer? Amanhã eu já não tô lá mais? Não, claro que não, tem a forma correta de sair do operacional. Mas quando você sai, você ganha escala. Porque, cara, antes era eu sozinho vendendo. Agora eu tenho um time, tenho 10 pessoas vendendo para mim. Quem é que vai ganhar? Eu sozinho vendendo ou o time inteiro bem treinado? Não tem como, o time ganha. E se eu não for para a empresa durante uma semana, se eu for 15 dias para Maldivas, a empresa para de faturar? Não. Talvez eu vou lá, gasto, invisto, me divirto e quando eu volto tem muito mais dinheiro do que quando eu fui. Então essa é uma grande sacada, é sair da operação da empresa o máximo possível. Só que para isso eu preciso saber contratar, identificar, contratar e reter bons colaboradores. Que também é baseado então, em quem está técnica. assistindo aí, João, provavelmente pensou o seguinte: mas é muito fácil dizer que vai fazer um time de vendas ali. Como é que. Dá um exemplo aí, Fernando. Como desenvolver? Como é que é uma etapa de desenvolver um time de vendas, por exemplo? Isso a gente pode usar depois para todos os setores, né? Mas se o cara tá hoje assistindo aí, um empresário, e cara, eu quero sair do operacional, cara, o que que eu faço? Tá. Primeira coisa que precisa virar na cabeça é a chave que você é o melhor vendedor, que você vende mais do que todo mundo. Isso é a primeira coisa que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Virando essa chave, aí você vai ter que saber contratar a pessoa certa. Para contratar, você vai ter que validar tudo aquilo que a gente falou e, fundamentalmente, eu acho que deu algum problema aqui, que ou parou aqui, ou... Não tá ouvindo? Oi, aí Tá acho que funcionando aí? voltou. Tá. Oi. Ah, deve ser aqui. Vocês estão ouvindo? Talvez eu tenha batido. Quem sabe faz ao vivo. Aí. Isso é normal, acontece. É só para de repente não parar o áudio lá, mas você tá ouvindo, tá tranquilo. O diretor vai dar jeito aí. Pode continuar falando que a Show. gente tá de boa. Aí, ó, foi eu que causei ali, tá tudo certo. Então, vamos lá. Se um time de futebol vai montar um PSG, um Barcelona, um Real Madrid, o que eles fazem? Primeiro ficam os olheiros do lado de fora. Então, como empresário, eu vou ter que ficar identificando quem que é o melhor jogador para trazer para o meu time. Aí, quando eu identifico ele, através de perfil comportamental, fit cultural, se aquela pessoa tem atitude certa ou não, aí eu falo, agora eu vou trazer ele para dentro do time. Faço o processo seletivo, coloco ele, aí eu tenho que ter um centro de treinamento muito bom. Se você olhar, os campeões do mundo têm o melhor centro de treinamento. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tá meio baixinho, mas tô ouvindo. Fechou. Mas tá tudo bem. Aí eu tenho um centro de treinamento. Então, vou treinar. Agora sim. Agora, Bora. agora ficou até alto. Aumentou o meu também. Pode baixar um pouco, eu acho. Deu boa? É, Continua. é assim que funciona na realidade, Galera, sabe? empreender é isso, velho. Exatamente. Empreender é isso. Se você acha que vai sair tudo perfeitinho, já tá aqui a lição. Nunca vai ser perfeito. O que tu achou E mesmo? nem Melhorou, tem graça. Melhorou aí? Melhorou. Melhorou aí. Agora sim. Aí eu treino muito. Então eu vou treinar em quê? Vou treinar em gatilhos mentais, blocos persuasivos, tomada de decisão, fechamento. Vou treinar o máximo possível em perfil comportamental para entender qual que é aquele cliente, como que ele toma decisão, porque tem gente que toma decisão rápida, tem gente que demora para tomar decisão. Então eu vou treinar muito eles. Depois disso, depende o que eu vou vender. Se é uma venda mais cara
que é uma venda mais consultiva, ou se é uma venda mais rápida. Se for uma venda mais rápida, eu tenho que aprender muito a agregar itens de pedido. Então, esse cara tem que ser treinado em, pô, eu vou comprar isso aqui, mas ele não pode sair só com isso aqui, ele tem que sair com isso aqui, mas isso aqui, e eu vou ter que saber de forma natural agregar esses itens de pedido. Então, eu vou treinar. Se é uma venda mais consultiva, eu vou ter que montar um time, onde eu vou ter um pré-venda, que vai ser o cara que vai qualificar aquele lead, e depois vai ter o vendedor realmente que vai montar essa apresentação com gatilhos mentais também, com depoimento de pessoas que já usaram prova social e tudo isso, autoridade também. Então eu vou montando, primeira coisa, identificar os talentos. Contrato, treino. Depois que eu treino, eu tenho que ter um processo de vendas para eles seguirem. Aí eu vou ter que metrificar. Eu vou ter que ter métrica do meu custo de aquisição do cliente, que é o CAC. Se for inbound, que é aquele cara que chega até a empresa. Se for outbound, que é o meu SDR indo atrás dessa pessoa, mandando mensagem para ela e etc. Vou saber o custo aqui. Depois, quando chega o lead, que aí eles chamam lá de SQL, MQL, aí quando chega esse lead, eu vou ter que ver desses quantos marcaram reunião, quantos estavam presentes na reunião e quantos fecharam. Porque aí eu vou começando a saber quais são os custos de cada etapa do meu processo. Então é um pouco mais complexo do que simplesmente falar, cara, eu tenho um produto e vou vender. Quando você quer vender um projeto aqui, cara, tem um processo a ser seguido. Essa pessoa chega, aí uma pessoa atende, entende qual que é a dor dela, a necessidade. Muitas vezes o cara não sabe nem explicar qual é a dor dele exatamente. Tu tem que ficar persuadindo ele para ele falar mais, entender melhor. Isso. E a venda... No ramo do Felipe, isso é muito comum. Ela chama, comum. Eu quero fazer uma fachada. Mas eu não sei o quê. Aí tu vai lá, cara... Eu falo porque eu já representei eles, represento lá em Balneário, a gente tem um processo lá, enfim. Aí, bicho, tu tem ACM, tu tem PVC, tu tem lona. Aí o cara fica, não sei, ele nem sabe. Cara, quanto quer gastar, velho? Vamos descobrir isso aí primeiro. Às vezes chega nesse ponto. Porque qual que é o a investimento? lona e o ACM, etc. Cara, eu quero uma fachada assim, linda. Eu tenho de R$1.000 pra vidro gastar. Mas não tu deu. acredita... não é cortando, é querendo complementar mesmo. Sim, Tu acredita claro. que qualquer tamanho de negócio é possível tu ter esse nível de métrica, tu ter esse nível de processo? Não, o nível, quando tá no nível bebê de crescimento, não tem como. Porque é o dono ainda que tá fazendo todo esse processo. Imagina assim, quando a pessoa começa a empreender, ela é sozinha. Então ela tem muito tempo e pouco dinheiro. Nesse momento, ela usa todo o tempo dela, porque ela não tem como contratar ninguém. Aí ela está fazendo um processo de venda, é ela vendendo. Ela não tem como metrificar, ela não tem um marketing, ela não tem tudo isso feito. Ela não tem um CRM, ela não tem um sistema de sales engagement, nada. Então ela está fazendo. Só que conforme ela vai ganhando dinheiro e ela está ficando sem tempo, ela tem agora dinheiro para contratar horas de uma outra pessoa. Exato. E aí ela vai estruturando isso conforme o tempo. Por exemplo, recentemente eu contratei uma gestora comercial, só que é uma gestora comercial sênior. Cara, quando eu comecei eu não tinha dinheiro para pagar ela. Claro. Se você pegar um salário, o quanto essa pessoa recebe de forma merecida, porque tem muito conhecimento e muita bagagem para agregar, você não tem como, você está começando a pagar ali um valor alto. Então é isso que vai fazendo. E aí você vai ganhando dinheiro, só que agora você precisa liberar o seu tempo. Cara, eu não consigo mais ficar lá ouvindo ligação, porque eu preciso ouvir ligação de todo mundo para ver se falou certo, se usou o gatilho mental, se está colocando o script em prática. Aí você vai e contrata essa pessoa. Então você vai fazendo essa mudança gradativa. Aí eu saio daqui de ser um bebê e me torno um adolescente. A minha empresa se torna um adolescente porque o dono se torna, né? É o pai que dá a maturidade para o filho. Não adianta uma empresa ter 20 anos, 30 anos, só que com um pai imaturo, esse cara também é imaturo. Ele ainda depende do pai para pagar as contas, ele não banca tudo na casa dele, muitas vezes mora com o pai ainda, por quê? Ele não tem maturidade ainda. Só que esse bebê cresceu um pouquinho, agora ele já anda com as próprias pernas, ele já tem um time comercial, só que qualquer tomada de decisão ainda precisa do pai falar, não, faz isso, não, faz aquele jeito, faz aquele jeito.
Conforme vai ganhando maturidade, se torna um adolescente. A empresa se torna adolescente, ela já vai para a escola, ela já toma as decisões, ela já faz tudo basicamente sozinha. Mas quando precisa do dinheiro, ela vai para onde? Pro pai. Ah, pai, pô, eu posso ir na festa? Ainda não sou maior de idade, eu tenho que pedir pro meu pai. Então, algumas coisas o pai ainda fala. Quando ela se torna madura, que ela tem bons profissionais, bons colaboradores, já tem um sistema, um processo, tem tecnologia, aí ela anda sozinha. Por exemplo, esse nível de maturidade, assim, hoje, se o Jorge Paulo Lemann não aparecer lá na PepsiCo ou no Ketchup Heinz, o que acontece com a empresa? Continua. Por quê? Ela já está madura o suficiente para andar sozinha, com as próprias pernas. Não precisa mais do pai cuidando. Agora, se eu largo um bebê aqui sozinho, que não tem maturidade, ele morre de fome. E ali a verdade é a mesma coisa, assim. Não quer dizer que uma empresa que acabou de nascer, ela é imatura. Porque imagina se o Jorge Paulo Lemann montar uma empresa hoje, o Abílio Diniz montar hoje. Ele já sabe tudo como fazer, pô. Ela já nasce madura. Então, assim como na vida mesmo, não é a idade que te dá maturidade, porque a gente tem crianças de 10, 12 anos que são extremamente maduras, que falam sobre investimento, sobre empreendedorismo, estão ganhando dinheiro, estão construindo riqueza. Só que a gente tem pessoas de 40 anos que são imaturas. Então, é sempre o pai que dá maturidade para o negócio, que dá maturidade para o filho dele. E aí eu acho que responde ali a essa pergunta. Como é que, agora aproveitando o gancho da nossa conversa, por exemplo, tem um empresário assistindo aí e a empresa depende toda dele. Legal. O que deveria fazer? Cara, o que ele deveria fazer? Eu ia falar assim, ó, vai pro BXB, aberta, cara. Né? Vai pro BXB, porque assim, em uma resposta é difícil falar. Sim. Porque a gente sabe que tem muita coisa, né? Tudo isso que a gente tá falando. Uma resposta é difícil. E aí, eu seria raso se eu falasse uma coisa aqui. Agora, o que eu posso falar é quais são as maiores dores do empresário. Isso eu já mapeei e eu tenho na ponta da língua. E as dores dele, uma vai estar aqui, que é falta de mão de obra qualificada, rotatividade, baixo faturamento ou receita e tá preso no operacional. Essas são as 4 dores que todos os empresários micros e pequenos estão passando hoje. Isso eu falo com propriedade. Uma dessas 4 eu pego. Aí eu posso resolver um problema desse de cada um aqui por vez. Eu vou falar para ele. Mas às vezes o faturamento dele até tá bom. Se tiver bom, eu sei que ele tá pecando nesses outros aqui. Às vezes ele, não, eu até tenho um bom time. Só que ele acredita que é um bom time, mas o faturamento dele tá muito aquém do que ele quer. Então essas são as 4 maiores dores desse público. Me corrija se eu tô errado. O que eu fiz na empresa aqui? Ele quando tá olhando para mim com uma cara de assustado assim. Fernando, o que eu fiz na empresa, cara? Tava longe. Isso que é legal, né, Tá cara? longe. Isso que é legal. Mas, cara, é mesmo, olha lá. Me diz se eu tô errado. Quando eu vim pra empresa e descobri isso depois do treinamento, eu comecei a lançar a pergunta. Cara, isso que eu fiz, cara. Como é que tu faria? Comecei a lançar a pergunta. Então isso aí mudou, cara. Essa foi a virada. Essa foi eu acho que o que mudou a minha empresa, cara. O cara falava, como é que eu faço, Felipe? Eu falei, como é que tu faria? Faria assim, assim. Foi umas 2 ou 3 ou até 4 vezes. Depois ele começou a falar, não, aqui eu sei como que faz. Naturalmente tu vai mudando essa cultura, porque tu confia na pessoa, tu sabe que ela faz. Mas é uma cultura de toda vida perguntar mesmo sabendo. Sim. Então eu comecei a lançar pergunta, cara. Como é que tu faria? Tem uma parada que a gente falou aqui já. Tô errado, Fernando? Funciona? Não, tá certíssimo, cara. Porque senão eu contrato um time de 20, 30 pessoas, que nem você, tem 30 pessoas aqui. Aí você contratou elas pra quê? Pra resolver o problema pra você. E aí você contratou ela e todo o know-how dela, toda a experiência que ela tem. E pra você ficar dando a solução pra todas elas, é loucura. 30 pessoas te demandando, você não tem mais vida. Quando você começa a fazer perguntas, essa pessoa ela vai refletir antes de vir te perguntar, falar, cara, eu vou chegar lá, ele vai me perguntar, por que eu já não dou logo a solução? E aí isso até para a qualidade do serviço, né? A pessoa vem te entregar um serviço,
você pergunta para ela, isso está de acordo com a qualidade que a nossa empresa espera? Aí ela vai olhar e falar, não, peraí que eu vou lá refazer. Na segunda vez, ela sabe que se ela vier com um serviço mais ou menos, você vai perguntar, ela vai ter o retrabalho. Ela fala, não, eu não vou entregar assim, porque senão ele vai me perguntar. Aí ela já prepara da melhor forma, que é a forma acordada dentro da empresa. Então tá top. A gente já falou aqui, é uma parada que acho que conversa um pouco com essa temática, que é aquela questão do tipo, cara, para de se incomodar com todos os problemas. Tem problemas que vão se resolver sozinho, então não precisa nem ficar sabendo, né? Que a gente tem aquele tipo de gestor que quer tudo, centralizar tudo, quer saber tudo, deu um problema, né? Viu a tia da limpeza pegando o saco de lixo errado já, né? E tem um pouco a ver disso, né? De tu exigir a proatividade do funcionário de resolver problema, né, cara? Tem. Eu sou um pouco assim, cara. Tipo, joga, ó, resolve aí, pô. Resolve esse negócio, não preciso saber de tudo, né? Senão o cara fica doido, né, velho? Mas nesse lance dele fazer a pergunta, é a melhor forma de você estimular a pessoa, porque ela vai buscar a resposta. Pergunta não tem defesa, cara. Aí você, resolve aí. Aí ele fala, pô, mas ele não sabe, é que eu não sei, eu tô com dificuldade, é que isso. Aí vem um monte de justificativa. Sim. Aí quando você pergunta, a pessoa, peraí, você faz ela pensar. Aí você fez uma, duas, três vezes, aí ela já ganhou a prática em pensar. E ela vai vir trazer a resposta certa. E ela não vai te procurar mais porque ele vai me perguntar mesmo. Claro, sempre é importante checar tudo, né? Não também delargar, né? Quando a gente fala, né? É. Vai lá, como é que tu faria? Faço assim, não, vai lá e delarga. Não, delega, não dá, né? aí não dá. Aí não dá. Aí uma coisa que acontece com o empresário, por que ele quer muitas vezes centralizar tudo? Porque ele se tornou tão bom em fazer todas as coisas de dentro da empresa, que ele fala assim, não, mas se eu fizer essa compra, eu vou economizar R$100 lá. E provavelmente você vai, se você for no mercado, numa compra de 1.000, você vai economizar 100. Só que você passou um dia inteiro para fazer aquela compra para economizar R$100. Quanto custa, cara? O dia Quanto inteiro? custa o seu dia inteiro ali? Sim. Custa Essa é a talvez 2, 3, 5, 10 mil, dependendo do nível que você tá da sua empresa. Então, algumas coisas a gente vai ter que abrir mão. Você vai ter que dar alçada para o pessoal tomar a decisão sem que você saiba. Tipo assim, o meu financeiro. Cara, dá uma alçada para ele. Você confia nele? Confio. Dá uma alçada de R$100, de 200, de 500, de 1.000, para ele não te perguntar o que ele vai pagar com aquele dinheiro. Se você confia, se ele tá ali, começa a liberar essas alçadas. Isso pode ser para toda a área, né? E no fim tu acaba economizando muito mais, né, cara? Sim. Isso aumenta o lucro, né, cara? Porque imagina o seu tempo ali, você investindo para fazer network, e uma network que você faz, você vende um imóvel, e esse imóvel te dá, sei lá, 20, 30, 50 mil de retorno, e você preocupado em comprar o papel higiênico certo para a empresa, o produto de limpeza. Não dá, né? Falando em vender, Vamos lá. de meia em meia hora a gente lembra de quem banca a gente aqui. Galera, Arte Boa. Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Totens fachadas luminosas, letra caixa. Como passa rápido, né, cara? Quando o papo é bom, passa voando. Tudo que você precisar, projetos especiais, Cloud Park, Hub de mobilidade, estacionamento, cara. 600 estacionamentos no Brasil, até no Acre. Os caras são fera, velho. Até no Acre tem uma cancela da Cloud Park lá. Tu entra com estacionamento e já sai a foto do teu carro no bilhete. É um negócio meio surreal, assim. Galera aqui de Blumenau, dominando o mundo aí. Apoio CDL Blumenau, Câmara de Exigências Logística, obrigado CDL Blumenau, Duca, a linda galera lá, Sebrae Santa Catarina, através do escritório aqui de Blumenau, e Unita Fernanda, obrigado também. Mix FM 106.3, Nutriblu Gastronomia Empresarial, Cozinha na sua indústria, comida transportada e PHNX Consultoria Imobiliária são as empresas e entidades que apoiam essa iniciativa do Empreenda SC Cast. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. De verdade mesmo, cara, tu falou em networking, né? E a gente falando de patrocínio e tal. Ninguém cresce sozinho, né, Fernando? Não. O cara não consegue sem relacionamento, assim. Qual é o valor que tu dá para relacionamento? Tu acha que tem técnica para relacionamento? Tem técnica para relacionamento, tem técnica para usar isso. Imagina assim, ninguém constrói nada grandioso sozinho, né? Ninguém. Então, uma empresa, ela é feita de relacionamentos. Você vai ter que se relacionar com as pessoas para elas quererem ficar ali. Começa por aí. E depois essa network de você tá um passo, uma conexão de talvez dobrar o tamanho da sua empresa. Se você se conecta com o empresário certo, que ele precisa de uma comunicação visual em empresa dele, só que a empresa dele
tem unidades em todo o país, e ele fala, cara, eu vou comprar só com você e você despacha para todo mundo. Tem que comprar uma máquina só para rodar pro cara. Você dobra o tamanho da sua empresa, às vezes, por causa de uma conexão, de um network. Então é muito importante, é fundamental. E como que é feito isso, né? Como que eu vejo? Nós temos que, de forma intencional, nos colocarmos em ambiente onde você vai se conectar com pessoas. Não é assim, eu vou ficar aqui e vou esperar acontecer. Não, cara, eu sei que tem um grupo de empresários em tal lugar, eu vou lá. Eu sei que, pô, o pessoal joga tênis ali e é um pessoal já que tem um nível intelectual, que tem um nível empresarial maior, vou começar a jogar tênis. E aí eu vou começar de forma intencional, vou pagar para estar em lugares aonde eu sei que eu posso me conectar. Só que eu não posso ser só interesseiro, né? Eu preciso ser um cara interessante, um cara que chega, conversa, que tem coisa para agregar. Então eu vou lá para fazer relacionamento e não para querer só ir lá como um sanguessuga, porque todo mundo percebe. Deixa isso. eu dar um exemplo de um network que eu comecei bem aleatório, tá? Tava na praia final de semana, eu comprei aqueles joguinhos de praia, sabe? Aham. E aí... Bote de areia? Bote de areia, bote de praia, bote a beach. Bem Aí, jogo cara, de velho, né? Pra nós. Fui com meu sogro e tal, meu sogro mais velho e tal, gosta de jogar uma bote, normalmente o pessoal daqui joga uma bote, eu comprei uma bote pra ir na praia com ele. Cara, comecei a jogar uma bote com meu sogro, meu cunhado, e o pessoal que tava perto da praia, os mais velhos, sentaram na praia ali, cara, eles adoram bote, né? E é tudo gente morador, que são empresários e tal. Cara, comecei a convidar os caras, quer jogar? Não, quero. Bom, qualquer um que tu convidava vinha jogar bote. E cada um tinha uma empresa, então, cara... Eu tava jogando bote na areia e eu tava fazendo network, cara. Total. Conheci um senhor que tinha uma empresa multinacional, conheci um outro e assim fui jogando uma bote na areia. Então, num lugar aleatório, tu consegue fazer network também. É o tal do pitch elevator, né? Tu tens oportunidade até no elevador, né? Dependendo da... Agora tem uma predisposição natural, né? Tipo assim, pessoas como expansivas que nem a gente, é mais natural tu fazer conexão. Né? O influente. Sim, o influente ele se conecta mais fácil, né? Eu me considero... Tu conhece os 4 temperamentos? Não? Ouviu falar dos 4 temperamentos? É a mesma coisa do DISC dando nomes diferentes. Que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e melancólico. Eu me considero sanguíneo, né? Pelo que eu já... Né? Que é aquela coisa expansivo, reativo, rápido. Sim. Né? E que, é o dominante. De pouca marca e tal. E eu me considero... Tipo, pra mim sempre foi muito... Cara, eu me lembro de moleque, velho. Russi, Itapema. A minha mãe dizia assim, eu com 6, 7 anos, dizia, eu não vou levar o João. Uma volta no shopping com o João, dobra o tempo, ele fica conversando com as vendedoras tudo, e eu lá trocando ideia, sabe? Ele é um ID. ID, né? Influente e dominante. Eu já estão me estereotipando. Fala um pouquinho sobre, a gente conversou, mas pra quem tá assistindo, acho que é legal fica contextualizar até pra entender. O que é o DISC, Fernando? Fala aí um pouquinho. Então, são esses perfis ou temperamentos que cada ser humano tem uma mescla, um conjunto deles. E cada um deles dá uma habilidade natural. Tem uns que têm essa habilidade mais de se conectar com pessoas. Então, por exemplo, vocês dois têm esse perfil de se conectar com pessoas. O verdadeiro vendedor. O verdadeiro vendedor. A facilidade. Que vende ideia, que vende essa conexão, que vende que é bom estar ao lado de vocês. Tudo isso, network, é uma venda. Você está vendendo que você é uma pessoa interessante para a pessoa ter do seu lado. Exato. Esse é um perfil, né? Tem o influente que faz isso de forma mais natural e tem o dominante que ele faz de forma mais intencional. Ele é um cara mais articulador. E se ele precisar comunicar bem, ele comunica para ele atingir o resultado que ele quer. Mas não é tão natural dele, não é uma habilidade, não flui naturalmente para ele. E aí nós temos outros perfis, que é o estável, que é um cara mais calmo, mais paciente, mais focado em planejamento e gosta de segurança. Então é um cara bom para você colocar dentro da empresa, para fazer um planejamento orçamentário, para fazer um planejamento... Meu irmão é totalmente. Fazer um planejamento de projeto. Anderson. O Anderson também. Ele já tem o perfil. Faz por isso que a gente casou. Ele é meu sócio. É isso aí, ó. E aí é bom, porque você sabendo disso agora, vou falar de planejamento, de estruturação, de orquestrar, assim, de dar uma cadência para os projetos e saber que vai ser bem executado, você joga na mão dele.
Agora, quem dá velocidade? Você dá mais velocidade do que ele. Você é o cara mais rápido, mais ágil. Só que se eu falar para você que você vai ter um projeto de 1 ano, que esse projeto não vai mudar em nada, que você vai começar hoje, só daqui 1 ano você vai entregar, você vai ficar louco. Você vai falar, cara, para mim não dá. A escola a gente lança em maio. Só que, por exemplo, no mês passado. olha aí, ó, o Empreenda SC é um projeto desse. Cara, eu vou lançar, só que para isso não acontecer, Quanto você tempo vai ter nós que... começamos a fazer isso aqui? Foi rápido, né? Inovar. Se juntou nós dois aqui, vamos ver se vai dar. Não, a gente decidiu fazer, acho que foi ali finalzinho de outubro, por ali, depois de outubro. Dezembro a gente começou a Em gravar. dezembro a gente gravou o primeiro episódio. Olha aí, então, a velocidade tá no perfil de vocês. Só que sozinho, sem uma estruturação, sem a consistência... Sem o alemão A e gente o Anderson, a gente não é nada. Não A gente fa- tinha então, consciência. O William também, o William ajuda também. O William bastante. ajuda. É. A gente teve a consciência também que a gente precisava de caras que... Como é que fala? Os peritos, né? Então já tinha essa consciência. Cara, pra fazer rodagem precisa de um cara bom que vai fazer a gravação, um cara bom que entende de iluminação e tal, Sim. e comprar as coisas que precisa. O Vamos pra alemão se achando ali. Nossa, o perito aí, dá licença. Até arrumou a camiseta ali atrás, ó. Tem que valorizar também o time, né? Se É você tiver lógico. pergunta, tem gente assistindo aqui no estúdio. Reconhecer, Se tiver pergunta, manda aí no meu WhatsApp. Pode dar ali, beleza? Tem uma Vamos pergunta dar aí, ali. Diogo. E o quarto, qual era o quarto que tu falou? É o analítico, que é a pessoa voltada ali para mais a parte qualidade, perfeição, tudo que é detalhe é esse perfil, que é o conforme, né? Então ele é um cara que ele entra aqui, ele já bate o olho, ele já vê o que tá errado, o que tá certo, o que poderia melhorar. Ele pega uma planilha lá de 1000 linhas, 1000 colunas, em 3 segundos ele acha os 10 erros que tem na planilha. Então ele bate o olho assim, ele acha tudo. É o Jax, velho. O Jax também, ele é Cavagem- estável conforme. Ele é estável conforme, exatamente. Ele é Já muito- fez o análise dele? Já. É isso aí. Mas Dá pra ver. Então, mas aí é uma pessoa que, cara, tecnicamente, de qualidade, é muito boa. E tem que ter isso. Porque se joga na mão de vocês, quanto que vai sair? Vai sair 783,50. Vai sair uns 700 pila aí, pode mandar fazer. Não, cara, essa conta não vai fechar. Manda na mão dele que ele vai fazer da forma correta. Agora, assim, imagina como que a gente pode explorar o potencial das pessoas que trabalham com a gente sabendo disso. Agora eu pego vocês que são bons nisso e falo, você vai trabalhar no caixa da empresa, vendo números o dia inteiro e fazendo sempre a mesma coisa, e você vai trabalhar, deixa eu ver, uma outra posição bem legal, num Meu projeto de 4 anos, aonde você sabe tudo que vai acontecer daqui até o final. É importantíssimo que aconteça seguindo sempre essa mesma linha e nada vai mudar. Tá louco. Quer? Tá vendo? O cara enlouquece. E isso é o que mais acontece. É. Aí essas pessoas começam a ter psoríase, começam a sentir depressão, começam a sentir baixa de energia, não tem mais vontade de trabalhar, e sabe o que elas fazem? Pedem demissão. Ou começam a entregar um serviço tão ruim que você é obrigado a mandar ela embora. E quando você manda ela embora, você paga INSS, Custo 13º, férias, Errou rescisão, multa, e você errou e tomou um prejuízo gigantesco. E às vezes tu mexer essa peça de lugar é melhor, às vezes. do que- Exato. Muito. Eu ia falar. Então pode falar aí que... Não, eu ia falar isso, É? mexer a peça do lugar. Então, por exemplo, as pessoas, elas, bota a culpa às vezes no cara que tá fazendo mal. E, cara, às vezes, na verdade, quem contratou errado foi Sempre você o que tá líder, né? empreendendo Cara, aí é. e acha que às vezes a Isso, pessoa não dá Sempre o certo. líder. É Isso sempre é o uma líder. parada que a gente tem que aprender e eu acho que tu deve falar bastante disso, né? Até quero saber a tua opinião. A culpa nunca é do liderado, né, cara? Nunca, A gente nunca. sempre tem que absorver toda a culpa. Né? E não seria culpa, né? Responsabilidade, que é diferente, mas a responsabilidade é sempre do líder, é sempre do dono da empresa. Porque ele errou no processo seletivo, ele errou no treinamento, ele errou na contratação, então ele sempre errou. Eu falei que eu levei. Na verdade, a gente tava conversando aí nos bastidores, eu falei que eu tomei um choque, né? Eu tomei 2 Choque choques. literal, tá, galera? Choque. Eu tomei Quantos volts lá? 12 mil, alta tensão, né? Alta Só tensão, que, imagina. graças a Deus, não entrou. Mas é por isso que tem essa cabeça aí. Porque diz que entra. Acelerado, assim, né? Eu levei 2 choques na vida. Essa Olha, alta peraí, tensão peraí. trabalhando. Essa alta tensão. Como é que tu faz no final? Vamos mostrar o teu berro do final do Mais uma gravação, pô. Ó, dá um ar pra você. Tem que comemorar, né? É um trabalho. Exato. Então, 2 choques. Um trabalhando na alta tensão. E quando eu fiz o meu primeiro mentor, que a gente gravou aqui, que foi o Alexandre Talaia.
que cada vez que eu botava a culpa no outro, ele falava, a culpa é tua. Eu tomei uns... Alexandre Antunes. Antunes. Tu Antunes. falou, Alexandre tá lá. O Alexandre misturou. Tá vendo Fernando... a cabeça como é que é, né? Fernando tá lá. Não, Alexandre Antunes que a gente gravou, ele falou pra mim, cara, eu falava, não, aquele cara não me respeita, não, tu contratasse errado. E ele me falou, acho que algumas vezes ele me apontou, o erro tá em ti, o erro tá em ti. E aquele foi o segundo choque que eu tomei. Aí eu descobri que, cara, eu preciso correr atrás e estudar. Foi a mesma situação tua ali. Eu queria pegar um gancho histórico aqui, né, cara? Porque, na verdade, esses mecanismos, essas técnicas, evidentemente, empresas existem há bastante tempo e não que não exista novidade, tem muita novidade, tecnologia e tal, mas essencialmente o processo de gestão empresarial, ele é algo já que centenário aí, de estudo e estruturação, muito evoluído nas últimas décadas, com certeza, né? Sim. Só que a maturidade do empresário brasileiro é baixa, né, cara? A gente tem muita empresa informal, né, cara? Tu sente isso, assim, a galera que te procura é muito por causa disso? Sim, e aí vem aquele lance da arrogância. Eles arrogam não precisarem de ajuda. Por isso que eu falei que é uma das principais dores aí é essa. Porque o advogado, quando ele vai exercer a profissão dele, ele estuda, ele tem que tirar a OAB. O médico, ele estuda, sei lá, 10 anos da vida dele para exercer a profissão. Fisioterapeuta também, o contador também, todo mundo. Aí a pessoa acha que vai ser gestor e nunca estudou nada sobre gestão. Ela não sabe nada sobre pirâmide organizacional, que é o que está ali. Ela não sabe nada sobre isso que a gente está falando. Cara, a probabilidade de dar M é muito grande. E é o que mais dá. É o que a gente vê que mais dá. 95% das empresas fecham. O cara começa ali numa oportunidade ou numa necessidade, que é o prático, é o praxe, né? O que acontece, o cara vê uma oportunidade ou ele tem uma necessidade de empreender e não evolui, não busca ou nem isso, né, João? Normalmente o que acontece é, por exemplo, eu sei fazer isso daqui. E aí ele começa a empreender fazendo aquilo dali, que é o que normalmente acontece, né? Sim. Mas aí tem a questão da arrogância de, não, eu sei fazer isso daqui e não estuda mais sobre gestão, não ele sabe é bom que realmente... tecnicamente, ele né? É bom tecnicamente. No ofício dele. Isso. E aí ele acha que ser empresário é ser bom naquele ofício. Isso. Aí não foca na venda, não cuida do financeiro da empresa, que são os pilares, né? Vamos fazer nossas perguntas? Pode ser. Bora? Fernando, seguinte, todo o programa a gente bota aqui umas perguntinhas. Meu Deus, lá vem. Não, super de boa. Qual a cor da cueca? Não, tô zoando. Ô, Fernando, assim, ó, são perguntas rápidas, tá? Eu queria que tu não precisa ser breve na resposta. Eu só queria que tu fosse rápido no começar a resposta, o mais sincero possível, sem pensar muito, entendeu? Então rolou a pergunta, pum! E aí pode explanar, pode argumentar. A gente não quer que tu fique refletindo, não. Toca no pelo mesmo, que a gente quer realmente pegar esse feeling, sabe, dos entrevistados. E é sempre a mesma pergunta, a gente faz no final, mais próximo ao final, né? Não que esteja acabando, continue. Toca o barco aí, Felipe. Cara, essa pergunta é muito boa, cara, pro Fernando. Fernando, defina um bom vendedor. Um bom vendedor é um cara que tem habilidade de comunicação, ele gosta de ganhar dinheiro e é uma pessoa que quer crescer na vida. Esse é um bom vendedor na minha percepção. Porque essa pessoa não pode ser aquela que se contenta com, ganhei meu salário e bati a meta. Ela quer bater a meta master, a super meta, ela quer comprar uma BMW, ela quer andar de Audi, ela quer fazer uma viagem para fora do país, porque ela tem que ter esse tesão de construir algo legal na vida. Então, habilidade de comunicação, fundamental, e ela tem que ter esse... O cara é bom, nem deu, né? Foi... Vendedor, um bom vendedor é o cara que... boa. É o propósito da alinhado, né? O que você mais Fernando, o que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Os tiradores de pedido. Meu Deus do céu, eu me divirto com eles. Chega um tirador de pedido, não é o vendedor, e aí ele tem aquele atendimento padrão já do tirador de pedido, que é: posso te ajudar? E aí você responde o que pra ele? Não, tô só dando uma olhadinha. Tô só dando uma olhadinha. E aí você fala, tá bom então. Aí você vai dar uma olhadinha e ele fala assim, então tá bom, fica à vontade. Aí quando você fala fica à vontade, você sai andando na loja. E aí o que acontece? Ele vem andando atrás. Vem um Exu atrás de você, andando atrás de você. Você fica assim, sai daí de trás, cara. O que você quer aí? Sai de reto. E aí esse cara fica ali te pressionando tanto, que você fala assim, não vou querer nada não. E sai da loja. Então, digamos que o atendimento para ti é algo fundamental. 100%. E é o que manda no jogo. No ticket médio da empresa,
na venda, no faturamento. Isso é loucura, né? Porque você vai lá e tem toda uma estrutura de marketing, estrutura física, ponto, localização, tudo que você investe e coloca uma pessoa que é um tirador de pedido, ao invés de ser um vendedor, que vai olhar e vai criar rapport, vai conectar, vai falar de outras coisas primeiro e realmente vai saber fazer uma venda, Essas né? técnicas são fenomenais. Rapote. É que tu falou de puxar assunto. Não, enfim, é uma história que eu vivi esses tempos aí e lembrei. Toca o barco aí, Felipão. O que é gestão, Fernando? Gestão é você saber organizar e gerir os recursos disponíveis que você tem na mão de uma forma onde eles vão ser mais efetivos possíveis. Então, por exemplo, assim, se a gente falar aqui assim, eu tenho aqui água, tenho 300 ml de água aqui. Eu dividi igualmente para todo mundo aqui, eu estou fazendo gestão? Não, não tô. Por quê? Eu não sei se você tá com sede ou não. Exato. E aí, às vezes, eu dou água para quem não tá com sede e quem tá com sede vai continuar com sede. Então, gerir é isso, é eu entender as necessidades e pegar os recursos que eu tenho disponível e dividir da forma que vai suprir, vai ser efetivo aquela quantidade de recursos. E aí, cara, eu tenho dinheiro. Quanto eu tenho de dinheiro? Eu tenho para tudo? Não. Mas aonde vai ser mais efetivo? Pô, hoje vai ser no marketing, vou investir no marketing. Não, hoje vai ser na contratação, vou na contratação. Legal, perfeito. Fernando, você já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? Já passei por processos de banco, já tive um processo de estelionato no meu nome, e aí o banco abriu um processo, só que aí eu fui e ganhei a causa, porque um gerente agindo de má fé pegou os documentos que eu tinha com uma outra pessoa e fez isso. Olha só. Já fui processado trabalhista, já tive trabalhista também. Tinha como ter resolvido isso e ali foi um grande aprendizado para mim, foi muito bom. Hoje eu sou grato pelo que aconteceu, porque levou a minha empresa para um nível de maturidade surreal, assim. Então já teve também e teria como ter evitado, sim. Por exemplo, antes eu contratava e fazia um contrato padrão ali de contratação. Hoje o meu contrato de trabalho com colaborador, ele tem em média, acho que 12 páginas, só o contrato de trabalho. Aí ela tem que assinar aquelas 12 páginas. Eu tenho, por exemplo, câmera em toda a parte do escritório e tá lá. Aí eu tenho um regulamento interno também, que tem mais umas 10, 12 páginas, que diz toda a regra do jogo. Então tá aqui, tá tudo assinado. Você não tem como falar alguma coisa que aconteceu ou não. Porque se você deixa em aberto, aí a pessoa tem como querer reaver isso. Então a prevenção jurídica para ti é uma coisa total. Não tem como crescer se você não tem uma prevenção jurídica forte, realmente. Porque tem um monte de oportunista hoje querendo só a brechazinha para ir lá e arrancar os 5 mil aqui, os 10 mil ali, que você sabe o que acontece. Aí hoje, por exemplo, até para a pessoa processar, ela tem que entrar numa câmara de arbitragem para ver, e ela tem que pagar para isso. Por que tem muitos processos? Porque a pessoa não tem que pagar nada, ninguém cobra nada, ela entra lá e se der certo, bem. Se der, ganhei, se não der, valeu. E tá tudo certo. Foda, né, cara? E aí não tem mais, infelizmente, né? Quando é um processo criminal, se a pessoa fizer falso testemunho, ela é presa por causa daquilo. Só que na parte trabalhista, não. Ela pode mentir o que quiser, mesmo você provando ao contrário, o juiz só diminui o que ele vai dar em prol daquela pessoa. Então, o empresário ele tem que se precaver ao máximo. E aí, quando eu falo precaver com o contrato, não é só nesse caso, né? É do cliente também. Então, você tem que ter do fornecedor, da pessoa que você está contratando serviço. Não tem essa. Contratos são feitos em momentos de paz para serem usados em momentos de guerra. Aí, no começo, é tudo paz. Até sociedade, né? Até sociedade. Tudo é paz, tudo é legal, não sei o quê. Cara, faz um contrato bem feito. Mas o que você está querendo dizer com esse contrato? Nada. Eu estou querendo dizer que está toda a regra do jogo aqui. E se um dia houver dissolução de sociedade, vai ser assim. Se você não trabalhar mais, o comprometido vai ser assim. A gente está falando quem é o sócio investidor, quem é o sócio que vai trabalhar, qual é o papel de cada um. E tá aqui. Se alguém não cumprir,
vai ser excluído da sociedade. Show de bola. Tanto para mim, quanto para você. Segurança pra todo mundo. Para todo mundo. O que tu acha? Pergunta. Mas não, enfim. Tem controle absoluto das finanças? Não, não tem. Ainda Eu não ia dizer que tenho. sim. Ainda A não gente tenho. sempre erra, né, cara? É. Eu ia falar que sim. Uhum. Ainda não tenho 100%, 100% não. Não tenho. Eu tô nesse processo. É que as finanças pessoais é foda, né? O cara ter um controle 100% é foda. Quando o cara tá crescendo, quando o cara tá... Pergunta pro meu irmão E se ele aí? tem controle financeiro total. Tem. Total. Porque na cabeça dele é inconcebível. O Jax, cara, uma acontecer vez a gente isso. teve uma discussão. Ele tava de moto e ele tem dinheiro pra ter uns 2 carros. Ele tava de moto e ele me passou a depreciação do pneu É verdade, cara. e a previsão de troca da lâmpada do farol. Cara, não. Não, é demais, assim, é um controle. É, pô. Já faz tempo. Ah, mas Cara, isso aí muito. faz 3 anos e 2 dias. Foi naquele dia de manhã. A cabeça deles pensam muito- assim, é uma máquina. Uma máquina. Animal. Eu tenho o mesmo perfil que vocês, então eu sou muito de ver o todo, né? Uhum. Aí eu tenho uma pessoa que cuida das finanças, de tudo, e aí no final ela me dá o DRE, eu sei quanto eu gastei, quanto eu investi, quanto foi, não sei o quê. Mas exatamente do detalhe, cara, me consome muita energia para fazer isso. Pô, eu vou contar um testemunho aqui do Analytics, depois se você quiser falar também do sistema, né? Aham. Hoje, nas contratações, a gente aplica, né? Sim. E falando de perfil, já que a gente falou do Jax, eu fiz uma entrevista essa semana. Aí, cara, eu tenho até pouco, tem que comprar mais, cara. Comprar mais pra mim fazer mais aplicações. Vamos fazer, Eu fiz- ó, segura isso aí. Vai. Vamos fazer uma premiação aqui? Ó, pode ser. Vamos? O Vamos. que vocês acham? Não estava Dale, previsto, pode mas fazer. você falou isso aí. Vamos fazer de alguma forma que os 5 primeiros que aí vocês escolhem vão ganhar um relatório desse, do Analytics, completo lá com a gente, que a gente cobra R$300 por relatório. A pessoa que vocês... Aí vocês pensam que vocês Fazemos querem... um sorteio, alguma coisa assim. Pode ser. Isso, Podemos isso. até fazer uma collab em conjunta lá no Instagram, uma coisa assim. Tá, pode ser. Aí Fechou? a gente dá 5 relatórios aí pra audiência, pro público. Faz o corte Legal. depois aí pra. Não, vai dar boa, vai dar boa. Pô, Tá. legal, cara. Deixa Obrigado. eu contar o testemunho, então. Daí sentou o colega que na frente 18 anos de experiência. Aí a gente já tem uma anteninha ligada, já sabe mais ou menos qual que é o perfil e tal. Eu olhei, não, realmente, mas eu vou aplicar pra ter certeza. E eu apliquei e li o cara. O cara falou, cara, que bruxaria é essa, cara? O cara falou de verdade. Ele ficou assustado, cara. Ele falou, cara, vocês estão em outro nível. Falou assim. E o cara não veio trabalhar. O cara não aceitou a proposta. A gente fez uma proposta melhor pra ele sair do lugar e ele falou, cara, muito obrigado, tal, vocês estão em outro nível, mas eu vou ficar por aqui, me fizeram uma proposta melhor, tal. Mas eu acho que não é pra ser. Qual o Então, perfil cara, dele? Ele é estável conforme fechamento de arquivo, cara detalhista, tal. Eu falei, cara, tu é assim, Mas, assim, assim, às fiz a vezes, o leitura cara- o cara se assustou assim, Ele se tipo, assustou. os caras são muito outro nível, tá distante de mim, vamos dizer, pode ser. E esse é o cara que busca E é o muita cara- segurança. E ele, na verdade, falou, a gente perguntou pra ele antes de fazer, aplicar o Analytics, a gente falou qual que era o objetivo dele. Cara, eu quero sair de lá porque lá não vejo crescimento. Daí, tipo, não Não casou. bateu. Aqui a gente sabe o que fazer pra pessoa crescer, então eu vou te mostrar aqui. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o cara falou, cara, que é isso? Não, vocês estão em outro nível, cara. Aí Então você hoje, tem- quando a gente faz aplica isso, é importante. Então, pra quem tá assistindo, é importante saber qual que é o perfil comportamental da pessoa pra te colocar ela na cadeira certa. Cara, isso é uma das coisas que mudou, assim, completamente a Arte Pro, assim, a Nossa. estrutura da empresa. A gente descobriu isso e hoje a gente aplica. Qualquer um que vai entrar, a gente aplica. Mesmo entendendo um pouco, quando a gente faz a conversa, com o tempo a gente vai sacando um pouquinho, né? Sim. Mas a gente aplica pra saber realmente se o cara tá na posição certa. E normalmente o cara que tá 18 anos fazendo aquilo, ele tá na posição certa. Né? Mas a gente Sim. só quis aplicar pra ele entender onde ele tava entrando e por que aqui era a empresa certa, porque, né, da questão do desenvolvimento, crescimento do profissional, né? Foda. Que a gente entendia Negócio como massa. fazer. E aí não era pra ser mesmo. Não era pra é ser. melhor- É. Ô, Fernando, massa a tua proposta, vamos articular isso aí pra fazer acontecer. O Filipão aí dá Sim. a estrutura e a gente faz acontecer. Aham. Tens mais alguma pergunta? Acho que estamos chegando, se encaminhando pro final. Cara, Eu queria que ele deixasse a mensagem. Pode Pode ser? Fernandão, olha para aquele Fernando lá de alguns anos atrás, quando passou o cartão de crédito e a maquininha não é que estava falhando, não, é que não tinha limite mesmo, estava cancelado. Tá bloqueado. O que tu diria para aquele cara, brother? Agora.
que eu diria para aquele cara, ia falar assim para ele, cara, para de desperdiçar sua vida fazendo um monte de coisa que não faz o menor sentido, indo para festa, indo para churrasco, assistindo série, assistindo filmes à toa. Começa a estudar mais sobre coisas que vão fazer você viver uma vida que vale a pena, porque querer ter sucesso você quer, mas você não está pagando o preço necessário que você deveria para ter esse sucesso. Então, antes de querer ter, se torne uma pessoa boa, uma pessoa com um bom intelecto, que consiga agregar e resolver problema na vida dos outros, que ali você vai ser bem remunerado por isso e você vai ser uma pessoa com o sucesso que você quer ter. Então, primeiro ser, né? Primeiro se capacitar para isso. E aí, uma outra coisa que eu falaria para essa pessoa que mudou o meu jogo, e a gente falou aqui um pouco, mas não nesse nível, troque o ambiente onde você vive. Saia de perto da tua parentela, saia de perto dos seus amigos de infância, dos seus amigos de festa. Enquanto você estiver perto deles, você não vai crescer, você não vai construir nada grandioso. Você tem que sair de perto e se conectar com pessoas que estão nessa trajetória. Por quê? Porque o ambiente sempre vence. Você pode ter muito esforço, muita dedicação, mas em um ambiente ruim, você vai estar sempre ruim, porque ele vai te puxar para aquilo. É a mesma coisa que a gente fala assim, você tem um peixe saudável, você coloca ele dentro de um aquário de água suja, ele vai viver? Ele não vai viver, ele vai adoecer ali, apodrecer e vai morrer. Então você pode ser um peixe hoje saudável, querendo desenvolver intelectualmente, querendo crescer, querendo construir, realmente viver promessas aqui. Só que se você estiver num aquário ruim, cara, você não vai conseguir. Agora você pega esse peixe doente e joga num aquário bom, ou joga num rio, lá em Bonito, um rio, uma nascente, aonde tem vitaminas, minerais, uma água limpa, uma água oxigenada. Cara, esse peixe começa a ficar bom, até que ele tá saudável. Então saia do ambiente que você vive hoje, vá para um ambiente de águas limpas e saudáveis, que tenham pessoas boas, que essas pessoas, por osmose, você não tem como vencer do ambiente, não tem como. Pensa assim, ó, se você for pro Ártico, cara, você não vai vencer do ambiente. Você não vai. Você vai passar frio lá e se você não cuidar muito, você vai morrer. E você vai sofrer várias coisas porque você está no meio do gelo. Se você sai de lá e vai pro deserto do Saara, cara, se você ficar no deserto do Saara, o ambiente vai te vencer. Uma hora você vai estar desidratado a ponto de você morrer. Então não tem como eu estar num ambiente e querer vencer dele. Ele vai vencer de mim. Aí eu vou falar para aquele cara lá, o ambiente que você tá te matando. Sai desse ambiente. E eu falei para minha esposa essa semana, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro que minha esposa, meu filho, etc. Mas foi a gente sair de São Paulo e vir para Santa Catarina. Porque o ambiente onde eu vivia era um ambiente que me puxava para trás. E hoje eu vivo em um ambiente que me impulsiona e me dá essa vazão. Então eu falaria isso para ele, que eu tenho certeza que isso mudaria o jogo muito mais rápido. Fernando Talaia, senhoras e senhores. Fernando Talaia. Fernando, obrigado, cara. Tamo junto. Uma honra. Prazerzaço estar aqui. Parabéns pela muito tua trajetória. Obrigado pelo convite aí. Muito nos honra em fazer esse registro. Daqui anos a gente vai ver esse registro. Já pensou loucura, velho? Você pensou? Tem uns 10 anos a gente vendo essas paradas aqui, velho. Meu Deus, era só aquilo, era só desse tamanho que a gente tava, hein? Ainda bem que a gente começou. Isso aí. A você que nos acompanhou até aqui no YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações. A você que ouviu pelas plataformas de streaming, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muito insight aqui nesse episódio, cara, que vai explodir a mente da galera. Então compartilhe com seus amigos que vale a pena. Não é isso aí, Filipão? Mais um PNSCcast. Valeu, Fernando. Valeu, aquele abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço.